Olá, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo. E aí, como estamos nessa quinta-feira, na finaleira da semana? Vamos lá, então. Para quem não sabe, eu sou a Manu, do Mini Massacre Miniaturas. Eu trabalho com miniaturismo, também dou tutoria e faço comissões. Quem não conhece meu trabalho, tem todos os links para as minhas mídias sociais ali na minha descrição, ali na minha bio. Então, pode me seguir lá. Tá? Eu estou aqui no Twitch todas as segundas, terças, quintas e sextas, pintando miniaturas. Bom, boa tarde, seu Luciano. O Luciano está sempre aqui, já conosco. Vamos lá, então. Então, eu trouxe aqui a moça que eu estou pintando aqui junto com vocês. Eu já quero pintar o cabelo dela, ali. Quero já começar. Já passei um pretinho mesmo, porque ela estava só no primer, tá? E a cor e o acabamento e tudo mais do preto que você for pintado com tinta e do preto que for pintado com primer são um pouquinho diferentes. Então, para ficar tudo uniforme, eu já passei uma tinta pretinha aqui mesmo, tá? Dá para perceber que é um pouquinho diferente, é um pouquinho menos brilhante. Luciano me perguntando como saber se você passou muito primer ou verniz na mini, tem como corrigir, tá? Se você passar primer demais, tá? Você vai perceber, porque normalmente ou ele escorre ou aparece umas marquinhas, tipo umas rachaduras na mini, tá? E se também estiver encobrindo detalhe, tá? Porque o primer vai concentrar nos recessos, vai começar a encobrir detalhe da peça, tá? O jeito de consertar é tirar a tinta, tá? Pintura de resina dá pra tirar com álcool, provavelmente, álcool 70, tá? Pintura de plástico dá pra tirar com pinho-sol, tá? Mas não tem muito o que fazer, tá? Se passar demais. O verniz, tá? Se você passar demais, tá? O que ele pode fazer é que ele começa a esbranquiçar, né? Um efeito que se chama frosting. Aí eu vou falar, não tem como arrumar, tá? Então, normalmente, se der frosting, tá? Às vezes você consegue esperar secar bem, tá? E substituir uma camadinha leve de verniz ali por cima, mas provavelmente não conserta, tá? Inclusive, ele pode fazer exatamente a mesma coisa que o primer. Pode rachar também, ele pode começar a encobrir detalhe, tá? Então, assim, a regra de ouro é mesmo sendo primer ou mesmo sendo verniz, você ter o cuidado para você aplicar como você teria com qualquer outra tinta, tá? A diluição correta, espera para passar com calma. Se estiver passando com aero, não senta o dedo no aero, tá? Porque tem que ficar tudo fininho e bem aplicadinho, tá? Ó, por exemplo, até nas laterais, ó, aqui desse meu busto, ó, tá lisinho, ó, tá fininho, tá? Aqui não tá tão lisinho porque tá cheio de massa, ó. Mas fica bem acabadinho, fica bem lisinho, não vai encobrir detalhe, não vai tirar textura, ó, não tá tirando nada dessas texturas que ela tem, ó, o cabelinho dela que é com uma textura fina, não tá tirando nada disso. Então, vamos lá, tá? Eu tenho aqui algumas referências que eu já separei para pintar esse cabelo dela aqui, tá? Eu não me lembro, tá? Eu acho que eu nunca pintei, ou pelo menos eu não me lembro de ter pintado um cabelo dread, assim, tá? Então, assim, como é que você faz quando você vai, digamos, pintar algo que você nunca pintou antes, tá? Você vai atrás de referência, tá? Inclusive, se você está pintando algo que você já pintou, é legal que você busque referências também, tá? Então, eu fui atrás de referências de várias fotos de cabelo dread, assim, na realidade, para ver como é que funcionava, né? Como é que ele se comporta, tá? E diferente de um cabelo, digamos, sem o dread, né, digamos, o, o fio ali, a trança ali o trançado ali do dread, ele não fica mais tão transparente como seria uma mecha de cabelo normal. Só que ele continua sendo brilhante, tá? E até vou te falar, uma coisa que se eu fosse fazer sem procurar referência, eu já não ia fazer tão brilhante, tá? Então, como eu fui atrás dessas referências e olhei, não,
o cabelo continua com aquele brilho natural ali dele, só que agora funcionando não mais como um objeto transparente, tá? Então eu já consigo acertar, digamos, a reflexão para ficar mais realista nesse cabelo aqui, na pintura que eu vou fazer desse cabelo. Tá? A dona Fabiola está aqui conosco também. Boa tarde, Fabiola. Tá? Então, eu quero fazer o cabelo dela bem castanho, bem escuro, tá? Mais pro preto assim mesmo, tá? E eu quero trabalhar também algumas mechas descoloridas aqui no cabelo. Peguei várias referências do que eu vi que tem ou luzes nesses dreads, ou as pontas descoloridas, ou alguns dreads descoloridos, e eu gostei bastante disso. E eu quero jogar pro lado de cá. Então, um dreadzinho descolorido ali, né? Então eu vou começar pintando esses mais escuros, daí eu deixo mais pro final os mais clarinhos. Eu quero começar então, eu já passei um base color preto ali, né? Mas eu quero começar com um tom com um pouquinho de marrom, para não ficar 100% preto ali, tá? Então eu já tenho um preto aqui marcado na minha paleta, mas eu vou pôr um novinho aqui, né? Um pouquinho mais. Vamos pôr um pretinho. E eu quero um tom de marrom legal aqui para fazer. Como sempre, eu escolho as cores que eu quero pintar na hora, então vamos ver que cor que eu vou usar aqui. Eu não quero um marrom muito avermelhado, que a pele dela eu já fiz bem quente, bem avermelhado. Então eu não quero que fique muito semelhante ao tom da pele dela. Eu quero que fique para um castanho, às vezes com um marrom um pouco mais amarelinho, se der. Tá? Então eu peguei um marrom aqui mais escurinho. Vou pôr no agitador. Nossa, o barulhão que faz ali. O barulhão que faz o microfone parece que é um motorzão funcionando. Então vamos colocar aqui o meu marrom também, a princípio. Né? Eu vou começar aqui então, aqui com um pincel qualquer, né? Vou misturar aqui meu pretinho com um pouquinho desse marrom, só para dar uma leve acinzentada aqui nesse preto. E eu quero colocar também um pouquinho do violeta que eu tô usando para sombrear essa mini assim no geral. Quase não aparece aqui? Não. Tá? Eu consigo ver de leve aqui que eu tenho uma corzinha aqui. Tá? É algo que aparece tanto assim na... Se você olha isso pintado, não, tá? Mas na sutileza o teu cérebro consegue perceber esse tipo de cor, tá? Esse tipo de influência. Que é pôr o pretinho puro aqui embaixo, ó, dá pra ver a diferença é pouca. Ó, esse aqui tá um pouco mais escuro ainda, porque tá puro, né? E aqui que tá um pouquinho misturado, um pouquinho mais claro. Vou colocar um pouquinho mais de violeta. Eu gosto que fique esse tomzinho, né? Então, dá uma diluidinha aqui na minha tinta. Vou pôr um pouquinho mais pra cima, né? Que eu acho que fica melhor pra vocês verem. Então, vou começar a aplicar. Vou fazer mais, acho que essa parte da frente, que é o do cabelinho dela. E daí, depois vai fazendo aquela de trás ali também, o coquezinho. Enquanto uma seca, eu vou fazer uma outra.
Tô aqui com um pincel grande e sem ponta, só pra fazer esse básico aqui. Tá? Eu já refinei antes aqui da live o contorno aqui do cabelo dela, onde tava muito borradinho ali, eu já ajeitei. Agora é só continuar com esse tomzinho aqui diferentinho, eu não preciso me preocupar em chegar tão perto das bordas, porque já tá pretinho mesmo. Qualquer coisa depois eu dou uma retocadinha também com um pincel menorzinho. Já vai dando uma corzinha. De que empresa é essa mini? Tô perguntando. Essa mini é da Lute. Já um bando um pouquinho mais antigo da Lute, tá? É da linha fantasia deles, tá? Apesar de eu estar pintando ela como se fosse sci-fi. Mas eu já tenho ela faz tempinho. Eu ganhei ela já faz um tempinho. Ganhei do meu fornecedor de impressão 3D. Ela tá com um defeitinho de impressão, mas é tão pouquinha coisa aqui, ó. Acho que não tinha problema. Parece mais na câmera aqui, olha, que esse defeitinho, do que aqui na realidade. E depois também eu posso dar mais uma texturizadinha pra dar uma disfarçada. Mas eu ganhei ela, aí eu usei ela pra testar primer. Eu usei ela pra testar umas lixas que eu tinha. Eu fiquei usando ela aí. Só que eu tava sempre com vontade de pintar ela. Aí eu tirei o primer dela, que tava todo arranhado. Ali. Passei de novo. Já tapei todos os furinhos que tinha. Tá? Tudo bonitinho aqui. Aí eu tenho que arrumar outra mini agora pra usar de cobaia pra testar as coisas. Pelo tipo de defeito deve ter sido o Zuka que descartou. Pior que não foi o Zuka, tá? Mas o Zuka descarta peça também por causa desse tipo de coisa. Tá? Mas não foi o Zuka. Aqui. E até eu acho que essa peça aqui ela não tá em 100% da escala, ela tá um pouquinho menor, sabe? E quando eu recebi ela, eu achei que era 100% da escala do tamanho. Eu achei que os pulsos da Lute eram desse tamanho aqui. E eu comprei, até com o Zuka depois, um outro busto da Lute. E eu achei... Ele falou, você quer em 100%? Eu falei, sim, quero, né? E até na época ele me passou o valor, eu achei um pouquinho caro. Eu olhei, bem, o Zuka deve cobrar um pouquinho mais caro, né? Que no outro fornecedor. Quando chegou era gigantesco o busto. Acontece. Então, a gente já fica sabendo dessas coisas. Zuka me mandou um Drisset que até hoje não achei o defeito de impressão. Isso aí. Vai catar o defeitinho. Então, ó, já passei uma demãozinha, vou passar mais uma. Só para ficar bem certinho. Bem bonitinho. Essa partezinha de trás aqui, ó, da... Nossa, eu tô total descompromissada com a câmera hoje. Essa partezinha de trás aqui eu já vou passar bem esse base color aqui. Porque eu praticamente não vou pintar mais essa parte de trás. Eu já vou deixar bonitinho aqui, acabadinho. Porque é só o que vai ter nessa partezinha ali do cabelo. Porque eu não pinto parte de trás de busto.
Principalmente aqui nesse caso que o busto já não tem muita coisa atrás, então eu já nem faço muito esforço, eu só tenho esse pedacinho aqui das costinhas dela, então não faz parte nem de alguma narrativa, nem nada, então não coloco muito esforço ali mesmo, tá? Boa tarde, seu Brito, aparecendo aqui também na live. Então coloquei o meu pretinho ali, que não fez quase diferença nenhuma, dá pra ver que tem um leve brilho ali, ó, violeta, onde tá molhado ali ainda, tá? Isso pelo menos vai dar uma casada geral em todos esses tons. Eu vou começar a subir, então, um pouquinho esses highlights. Eu vou subir o highlight aqui com um pouco mais de marrom aqui. Como eu ainda tenho um pouco do violeta misturado aqui, deixa eu colocar mais... Vou colocar bem no cantinho aqui, que eu acho que dá pra ver um pouquinho melhor. Ó, como eu tenho aqui um pouquinho do violeta misturado, ele dá uma esfriada geral ó, nesse tom que eu vou usar pro cabelo dela aqui. Então ele dá uma leve esfriada, como eu tenho preto ainda, ele dá uma leve acinzentada também. Eu já me criei um tom interessante. Aqui. Boa tarde, seu Rafael. Todo mundo chegando aí hoje. Então, segundo as minhas referências aqui, tá? Eu consigo ver, então, que o cabelo aqui com o dread se comporta como uma superfície brilhante, mas não tanto como uma superfície transparente, como no cabelo normal, né? Então eu vou começar a... como no cabelo solto, né, no caso. Então aqui, o que eu vou fazer é que eu vou tratar cada uma dessas tranças como uma entidade, né? Como um objeto separado. Como você faria no cabelo que você trabalha as mechas, no geral, como se fossem fitas ou como se fossem bananas. Eu gosto que são bananinhas, né? Várias bananinhas no cabelo. Me lembra bastante Turma da Mônica, assim. Mas eu quero trabalhar esses dreads, então, como se cada um fosse uma mechinha separada, né? Então, cada um deles é um cilindro, praticamente, né? Então, eu tenho aqui uma superfície aqui que vai se comportar, então, como se fosse um cilindro, tá? E o cilindro, normalmente, quando se trata de reflexão, ele recebe a reflexão, então, alinhada aqui no seu eixo, de acordo com o plano de luz, e ele se espalha, digamos, no sentido, assim, nos dois sentidos do cilindro, né? Então, os highlights maiores vão ser mais no centro, que é de cada um dessas mechinhas aqui, cada uma dessas trancinhas, né? Aqui. E vai se espalhar vai, digamos, se difundir um pouquinho para cada lado, tá? Então, o que eu vou começar aqui a fazer é que eu vou começar a marcar, então, essas partes mais altas desses dreads, tá? Só que a trança do cabelo, ela vem fazendo voltinhas aqui nesse eixo. Então, a textura que eu vou ter aqui é uma textura mais horizontal, enquanto o reflexo que eu vou ter é um pouco mais vertical. Tá? Então, eu vou marcar esses reflexos aqui, ó, riscando, tá? Tudo nessa horizontal aqui, né, no sentido contrário de cada uma dessas mechinhas, né? Eu vou subindo isso aqui cada vez mais. Eu tenho uma textura aqui levemente esculpida, até, mas a textura que tem aqui não reflete muito esse enroladinho da trança ali. Eu quero que fique mais com essa cara de enroladinho, assim, de cada um desses dreads, assim, enroladinho tipo, de agulhinha de crochê, assim, fica bonitinho, né? Então, eu vou começar aqui com um pincel que tá relativamente fino, mas não muito. Tá? Eu já vou começar a marcar esses highlightzinhos. Cara, essa paleta aqui com esse estourado aqui de tinta, eu fico colocando a mão assim no sei. Eu tô com as costas da mão aqui, eu achei de tinta já. E eu não gosto de ficar, pelo menos não com a mão direita suja, assim,
Porque se eu encostar na Minnie e depois em qualquer outro lugarzinho ali, eu ainda vou sujar ela, sabe? Então, prefiro já tirar. Não acontecer nada. Deixar a paleta mais na diagonalzinha, assim, pra não acontecer de encostar de novo. Uhum. Todas essas coisas que eu falo, tá? É porque eu já fiz em algum momento e é a voz da experiência falando, tá? Uma coisa que eu sempre falo, tá? Com o tempo não quer dizer que você deixa de errar, mas você começa a não se colocar mais em situações onde você erraria, tá? E no caso aqui, se eu encostasse com a mão suja, às vezes aqui, ó, que você encostar aqui assim, eu ia acabar sujando o restante da mini ali, porque eu tava com a mão suja, né? Então, onde vai estar recebendo mais luz, tá? Como eu tô recebendo um plano de luz bem frontal aqui, tá? Vai ser mais nessa parte aqui onde está viradinho para frente aqui do cabelo, tá? Então eu vou marcar aqui. Por enquanto eu não tô fazendo um highlight tão alto, né? Tô mais fazendo um highlight mesmo, não tantas reflexões, então eu já vou fazer em várias áreas aqui do cabelinho dela. Deixa eu ver aqui só como é que tá aparecendo aqui na câmera para vocês. Se não vale a pena aumentar um pouquinho esse foco aqui. Acho que é assim, né? Melhorzinho. Eu mostro mais pertinho aqui também. Acho que fica melhor. Então eu vou fazendo risquinhos aqui. Olha só. Já aparece legalzinho. E aqui em cima da cabeça dela eu não tô conseguindo ver muito, aparece mais na câmera ali do que pra mim. Daria pra fazer isso com dry brush? Sim, tá? Eu não quero fazer muito com o dry brush, porque o dry brush não vai dar a textura que eu quero. Mas se eu quisesse fazer isso aqui mais rápido, daria pra fazer assim no dry brush. Só tomar o cuidado com o dry brush, né? De subir o valor da luz e da sombra devagarinho, direitinho. Já tá começando a dar um marronzinho ali em cima. A parte que eu tô fazendo aqui, eu quero fazer mais nesse sentidozinho aqui. Não tô fazendo com tanto cuidado agora, porque é mais um highlight geral aqui desse cabelo. Com esse cuidadozinho aqui, pra ficar bonitinho.
Aqui atrás eu vou fazer levemente aqui, ó, no coque dela aqui, só um highlightzinho. Tô tirando da câmera pra ela tá... Ela é quase da altura aqui da minha câmera. Se eu boto ela aqui na minha mesa, ó, de pé, ela fica bem perto. Então eu tô com pouco espaço aqui pra trabalhar ela de pé aqui. Aqui vai ser um problema se eu quiser pintar algo maior. Aí vou ter que provavelmente pôr a câmera um pouco mais pra cima. Vou continuar aqui fazendo os meus highlights. Olha, até o tomzinho de marrom, ó, que tá ficando no cabelo ainda tá diferente do tomzinho que eu usei pra pele dela, tá? Pra não ficar tudo o mesmo tom, né, de marrom aqui. Então, quanto à pele, eu trabalhei tons mais avermelhados, mais alaranjados. Aqui eu vou indo pra um tom um pouco mais amarelinho. Tá falando que tem que ver o start dessa pele. Não pode acompanhar as lives anteriores. Tá tudo... Elas ainda estão aí no Twitch. É só assistir. E caso queira ver depois, elas vão estar todas lá no YouTube. Acho que fica 10, 12 dias, acho que é 12 dias que fica no Twitch, ele deleta. Né? Aí depois eu tô repostando no YouTube, tá? Normalmente quando eu encerro a live eu já exporto lá pro YouTube e eu deixo programados pra ele ir postando lá depois sozinho. Tá? E eu sempre coloco exatamente 3 semanas depois. Isso aí tá certinho. Então, tá tudo lá já. Eu também tô fazendo as lives mais ou menos, né, por tema. Então, se às vezes precisar quiser às vezes pesquisar alguma coisa lá em específico, né, dá pra pegar às vezes um projetinho no meio, assim, não precisa pegar desse começo também pra assistir. Né? Quero organizar ele lá com umas playlists, assim, tipo... uma playlist para cada projeto, né? Então, tipo, esse busto aqui vai ter uma playlist própria, mas eu quero fazer umas playlists assim, tipo, só pintura de cabelo, só pintura de pele, só pintura de metálicos, sabe? Vai ficar organizadinho. Fica bonitinho. Mas, por enquanto, o esforço que eu tô tendo com o YouTube é literalmente só apertar o botão de exportar aqui no Twitch. Tá indo direto lá pro YouTube. Não tô fazendo nada com aquilo lá. Depois, quem sabe, eu dou uma leve editada nessas coisas. Então, ó, já tá dando um leve highlightzinho ali. Mesmo estando bem castanho ainda, bem preto, né, o cabelo ainda, ele já tá aparecendo um highlight aqui. Os tonzinhos de marrom. Continuar reforçando aqui um pouquinho, principalmente nessa parte mais da frente aqui do cabelo dela. Normalmente cabelo solto, cabelo liso, assim, eu prefiro pintar normalmente os reflexos antes, tá? Eu pinto ao contrário praticamente. Tá? Eu vou trazendo os reflexos antes, aí eu vou tirando os reflexos e vou acrescentando os meios tons, os highlights, os meios tons. Acho um pouco mais fácil de ler e de aplicar
quando você tem a superfície muito brilhante. Aqui, como eu tô... É algo que pra mim tá sendo diferente pintar, eu acho que seria mais fácil eu começar aqui no processo normal de pintura, pintando os highlights, subindo a cada pouquinho. Mas pode ser que no andar da carruagem aqui, eu percebo que às vezes eu tenho que fazer o mesmo approach que eu faço normalmente no cabelo. Tá? Independente, é para funcionar no final. Isso. Aqui só um highlightzinho, só pra vocês não disserem que eu não pinto a parte de trás do rosto. É isso aí. Então, ó, já tá dando uma corzinha ali, ó. Bem legalzinho. Tá? Até tá mais amarelinho pra vocês do que tá pra mim aqui. Pra mim tá mais... Ainda tá um pouco mais marrom do que amarelinho. Já gosto de como tá ficando. Então eu vou começar a trazer aqui, então, um marrom um pouco mais amarelado. Aqui também. Eu podia trazer, que eu usei antes, ó, pra pintar o olho dela, esse marrom aqui bem laranja, tá? Eu posso trazer esse tom de volta aqui, tá? É uma forma de você reutilizar tons. Você já usou outras partes da mini. Isso ajuda bastante na harmonia geral da peça. E reduz também um pouco a sua paleta de cores, tá? Eu não vou usar esse tom puro aqui. Eu vou misturar aqui um pouquinho esses meus tons anteriores aqui. Ele vai me dar um tom levemente... um marrom mais amareladinho aqui. Já que eu tô misturando com esse meio laranjinha aqui, esse amarelinho que eu já usei antes. Usei esse tomzinho pra fazer o olho dela. Então, vou com esse mesmo pincel fininho aqui. Ó, tomzinho aqui ó, no meu dedo, ó, já dei o teste. Até na paleta ele parece que ele tá mais amarelo aqui, mas ó, tá um tom legal. Bem semelhante com minhas referências aqui também. Vou começar a trazer aqui ó, mais pra frente aqui de cada um das mechinhas aqui, cada um dos rolinhos aqui do cabelo dela. Bem bonito. Agora eu vou fazer mais fininho, digamos, mais pro centro, né, mais pra frente aqui, eu não quero ir muito pra parte de trás do cabelo dela aqui. Eu continuo fazendo risquinho, assim, pontinho, vai me dando essa textura. Até os próximos ali que eu vou começar a subir mais com os reflexos, eu vou fazer com o pincel mais fininho.
para conseguir renderizar essas texturas um pouquinho mais fininhas. Então, o que eu falei ali, se eu quisesse subir isso aqui no dry brush antes, eu podia, tá? Mas mesmo assim, tem que cuidar aí com a subida desses valores aí, para subir eles devagar. E onde você tá aplicando também esses dry brushes. Vamos fazer dry brush na loucura também. Olha ali. Já tá dando uma corzinha bem legal. Eu tenho um amigo que tem... Ele tinha dreads, né, no caso. Eram bem compridos, assim. Só que daí ele pegou, acho que foi um contrato temporário numa empresa, e ele precisou cortar fora os dreads dele. Aí ele guardou no pacotinho. Depois que ele saiu de lá, ele colocou de volta os dreads. Eu nem sabia que dava pra colocar de volta. Isso foi engraçado, que do nada ele apareceu sem os dreads, e aí um tempo depois, do nada ele apareceu com os dreads de volta. Olha só. Parece que a frente dela é mais ou menos aqui assim, ó. Então tem algumas areazinhas aqui que teriam um pouco mais de iluminação também. Então, aqui assim, ó, teria um pouco de iluminação. Aí eu não coloquei nem a anterior, ó. Então eu vou dar uma... Colocar ali um pouquinho. O lado de cá acho que já tá mais certinho. Acho que tá legal. Então, se você olha aqui ela mais de cima ali, dá pra ver que vai ficando o degradê mais escurinho ali, cada vez mais pra trás. Pra mim esse cabelo tá um pouco mais escurinho do que tá pra vocês aí na câmera. Pra variar, tá sempre diferente. Vou ver aqui se eu consigo acertar aqui um pouquinho. Não. A câmera mostra pra você como ela quer. Ela só subir a saturação aqui. Ó, aparece bem os glazes que eu fiz na última live, ó, pelo menos. Mas eu acho que o que tá mais perto, mais ou menos por aqui assim, ó. Mas ainda tá diferente. Bem, não tem como reproduzir a iluminação natural que eu tenho aqui, a iluminação real que eu tenho aqui, pelo menos não com essa câmera que eu tô usando. Acontece. Então, agora eu acho que eu vou começar a subir um pouquinho dos reflexos. Tá? Eu quero usar um tom um pouco mais bege para eu misturar. Né? Eu já coloquei aqui esse amarelinho aqui. Agora eu quero pegar algo que neutralize um pouco esse amarelo, assim, não fique tão
branquinho, tom amarelo, né? Que ele fique um pouco mais branquinho. Eu vou pegar um off-white aqui mesmo. Tá? Eu podia estar usando algum tom que eu usei na pele dela ali, por exemplo, tá? Um tom de highlight. Eu podia estar usando um tom que eu usei no metálico dela, também podia. Tá? Eu preciso pegar esse. Quero que acinzente um pouquinho mais. Eu já saturei ele no meio, quero acinzentar um pouco aqui na ponta. Vou colocar um pouquinho desse amarelinho aqui. Aí é aqui que eu acho que eu provavelmente vou ter que depois voltar um pouco com os meus meios tons. Eu quero já pegar um pincel menorzinho aqui, um pincel bem de detalhe. Fininho. Para começar a acrescentar todos esses risquinhos aqui. Então, ó, bem as frentinhas aqui. Dá pra baixar um pouquinho aqui. Acho que subiu demais o valor. Acho que agora sim. Aqui tava muito branco. Ficou muito grosso, até tirei. Isso. Olá, dona Yu. Sim, estou fazendo cabelo. Estou começando a fazer os reflexos do cabelo. Olha só. Já tá subindo legal. Eu não quero forçar demais esse momento aqui, até não subir tanto assim o valor. Porque já tem branco aqui na mistura. Aí eu não quero que acinzente demais. Que dessature o que eu já pintei. Eu quero que fique bem saturado, bonitinho. Então aqui assim eu consigo ainda colocar um brilhinho. Cabelo é uma coisa legal, que você tem um contraste bem bom na pintura, que ajuda bastante a reforçar o foco no rosto da Minnie. Olá, seu Christian. Aqui que ele tem já uma textura bem marcada aqui, eu já vou reforçar aqui o que está esculpido. É tipo uns nozinhos assim. Mais pro meinho aqui dos rolinhos de cada um dos threads. Acho que esse é o tipo de detalhe, assim, que dá pra ver que quem esculpiu fez bem, sabe, a lição de casa, pegou bem referência.
porque realmente o cabelo vai ficando mais no comprimento aqui, como ele tá, digamos, com a trança mais nova, fica mais certinho, mais pras pontas, às vezes ele vai inosando, vai dando uns calombinhos, né? Então esse é o tipo de coisa que eu acho legal, assim, de se ver que quem esculpiu teve o esforço, teve o cuidado, sabe? Essa escultura mesmo eu acho que tá bem, bem bonita no geral. Eu adoro essa cara dela. Tem essa carinha de deboche, assim. Eu gosto quando a menina tem essa carinha de debochado, sabe? Tipo. Olha só. Tô dando as luzes, ó, bem como eu queria. Vamos cuidar, porque tem uns detalhes aqui dentro, ó, que também vai pegar a luz. Por mais que seja difícil às vezes chegar ali com o pincel, tá? Tem que ter o highlight ali, tem que ter a pintura. Aqui, deixa eu virar hoje. Cabeça pra baixo. Olha só. Então a frente do cabelo dela já tá dando um brilho ali. Tá? Eu vou falar, ó, tá bem mais exagerado na câmera do que tá pra mim, mas pelo menos dá pra vocês verem bem. Acho que eu tô colocando esses brilhos todos. Não tá tão alto aqui pra mim. Até na câmera tá parecendo que ela tem o cabelo um pouco descolorido, sabe? Que pra mim ainda tá parecendo ainda que é um highlight só. Tá? Realmente eu não consegui arrumar essa câmera aqui ainda. Pra cor ficar certa. Eu vou subir aqui um pouquinho mais agora, ó, esse branquinho aqui. Pra ficar o que for mais um reflexo bem forte. Isso aqui eu vou fazer bem fininho, bem pouquinho. E mais até o que tá mais alinhado aqui com a frente, assim, do cabelo. Então vai ser bem de frentinho aqui. Vamos tentar aqui de novo. Olha só, equilíbrio de branco, que delícia que ficou. Tem que deixar no automático. Gente do céu. Que dificuldade. Nossa, eu não consigo, tipo, configurar nada. Eu tenho que deixar um monte de coisa no automático, senão zoa. Então, o que que eu fiz aqui? Nada. Ficou igual.
mexe, mexe, mexe para ficar igual. Então, vou fazer só bem aqui nos meinhos, ó, dessas mechinhas aqui. Eu vou fazer alguns risquinhos, uns pontinhos mais. Só para marcar um dos últimos brilhos. Bem fininho, bem pouquinho. Nossa, bem brilhante. Mas aqui assim. Olha só. Aqui assim, quero fazer um pouquinho também. Aqui, como tem um pouco mais de textura, eu vou começar marcando onde eu tenho a textura bem definida. Daí fica ali aparecendo mesmo aqueles nozinhos que tem ali. Tá bem marcadinho. Eu vou refinando o restante aqui de pouquinho. Eu não vou subir tanto assim esse reflexo aqui atrás, porque eu quero que o foco fique mais nessa parte da frente aqui do cabelo. Tá até, acho que o próximo brilhinho que eu for fazer, eu nem vou fazer muito lá. Nessa parte de trás do cabelo. Tá bonita. Aqui assim, vou fazer um pouquinho. Isso. Tem uns que tá com a escultura um pouquinho mais pra cima, tem uns que tá um pouquinho mais curvadinho. Então, assim, o que tiver mais orientado pra frente, eu vou fazer mais esses highlights. O que tiver menos orientado, faço menos. Tem que ir bem de acordo com o que tá esculpido mesmo. Vou colocar um pouquinho mais de branquinho aqui. O branquinho que eu tô usando é um off-white, tá? Não é branco puro. Tá? Cabelo, assim, principalmente, por mais quando você olha e o reflexo parece branco, tá? Normalmente não é, tá? Ele só é uma versão mais clara do tom do cabelo, tá? Mas no contexto a gente acaba lendo como branco, tá? Então, um cabelo ruivo, o highlight vai ser um laranja clarinho ainda, tá? Mas se você for pegar, só que, por exemplo, um conta-gotas no Photoshop, pegar um highlight lá, você vai ver que ele é um tom de laranja, tá? Então, cuida com esse tipo de highlight, de reflexo, assim, principalmente pra você não ir direto no branco, tá? A cor que eu tô usando aqui, ó, no meu dedo, é um tomzinho meio areia ainda, um marrom clarinho aqui, um bege, né? Mas não é branco. Então, só uns pontinhos bem na frentinha aqui.
Eu tinha pensado em fazer umas mechas mais claras assim no cabelo dela, mas tô pensando em não. Porque ela já tá, acho, bem bonita assim. Já gosto de como ela tá. Pronto, esse aqui é o ângulo dela aqui, o ângulo da foto. Vou pôr mais pertinho pra dar o foco ali. Então ela já dá um highlight bem bonito ali. Tá? Eu gosto que o reflexo da câmera fica certinho nos reflexos que eu pintei nela ali. Então, já dá pra ver ali que tá esse reflexo bonito aqui, bem nesse ângulo dela aqui. Pra cá, então dá pra dar uma escurecidinha. Vou colocar um leve brilhinho assim, só que eu vou voltar um pouquinho. Achei que aqui ó, tá faltando um pouquinho. Tonzinhos mais escuros ali. Deixa eu ver se tem mais algum lugarzinho. Aqui, ó, eu achei que essa mechinha aqui da frente, ó, ficou muito... Ela é mais compridinha. Eu achei que faltou, assim, um pouquinho aqui nessa lateral, assim. Tinha um highlightzinho. Aqui tá bom. Aqui, ó, também. É tipo uma trança mais chatinha, assim, não tão redondinha. Eu acho que faltou aqui um pouquinho. Isso, já melhorou. Aqui, de levinho. Highlightzinho, que é tá mais escondidinho ali por baixo. Aqui assim, ó. Isso aí. Tá? Até na live passada ali eu fiz até o cabelo aqui do lado aqui dela. Então eu tenho que terminar, que eu não terminei aqui. Mas depois dá pra fazer esses mesmos tonzinhos ali. Joia. Vou trazer esse clarinho um pouquinho aqui pro lado ó, também. Pra dar aquele meu efeito ali do cilindro que eu falei ali no comecinho da live ali pra vocês, né? Que vai expandir dessa forma. Joinha. Acho que tá bonitinho assim. Já tá ficando interessante. Virar assim pro lado de cá, acho que tá legal. Dá pra já ver uma diferença de como tá a iluminação, como que já tá um pouco mais sombreado. Pra trás tá bem já escuro esse cabelo. Eu quero fazer uns glazes agora nesse cabelo. Aqui, tá? Vou pegar aquele meu violeta que eu tava usando antes. Tá? Vou colocar aqui no final aqui da minha transição aqui. Pra me dar um tomzinho mais escuro. Eu já vou pegar pra me garantir um medium acetinado aqui. Eu sei que como esse violeta mais puro, ele tende a fazer frost. Esse violeta da Quimera. Então já vou colocar um pouquinho aqui. E até como eu tô diluindo já num ponto de glaze, ele me dá um pouco mais de transparência. Também. Tá? Vou aplicar um pouco mais ó, desse violeta nessas partes de baixo aqui. Tá?
Mais aqui assim. Isso. Sempre gosto de dar uma reforçada nessas sombras. Daí no final dá um efeito mais bonito. Se precisar de um pouco mais de contraste, ele ajuda também. Ó, eu quero passar aqui um pouquinho no final, ó, perto aqui de onde ela tá com o cabelo amarradinho. Quero passar um pouquinho desse glazezinho aqui. Porque parece que só molha ali a cor ali. Mas eu tô colocando esse leve violetinha. Aqui eu vou puxar até um pouquinho mais pra frente, ó. Mais longinho. E aqui bem pouquinho. Então na base aqui do... Opa. Já. Eu vou pegar um pincel menorzinho aqui também, que eu já tava usando antes ali. Pincel mais fino, mas não ainda um pincel de detalhe. Eu vou puxar um pouquinho assim pra frente aqui, ó, deixa eu pôr mais assim, dá pra ver? Um pouquinho pra frente aqui, ó, só pra pegar a sombra da textura que tá esculpida ali. Aí aqui eu coloco até um pouquinho mais pra frente, ó, aquele lado que tá com menos luz. Isso daria pra fazer com wash também, tá? Tô fazendo com o glaze só pra ter um pouquinho mais de controle. Mas poderia ser um washzinho. Eu já vou reforçar aqui um pouquinho essa partezinha de cá. Opa! Hoje tá difícil de encaixar ela aqui na câmera. Então, já temos glazes ali. Eu vou refletir aqui ainda se eu quero fazer aquela mechinha nela ou não. Eu até tinha pensado em fazer as pontas do cabelo dela mais claras, mas como ela tá de coque, não era o que iria aparecer. Estou refletindo aqui o que eu vou fazer aqui. Eu acho que, ó, que é assim, ó, eu podia colocar um pouquinho mais pra lateral, ó, esse highlightzinho aqui. Aqui também. O que eu gosto de dizer que é os catamilho. Você indo atrás desse tipo de detalhezinho, sabe? Eu gosto normalmente de deixar ela, olhar ela pelo ângulo da foto dela, né? O melhor ângulo dela aqui. E ir vendo onde que tá faltando esse tipo de coisinha. Eu deixo que aqui assim, ó, tava faltando um pouquinho. Né? Ajeitar um pouquinho o foco. Aqui assim, eu acho que também faltou um tiquinho. Já tá bonitinho. Já está legalzinho. Ok.
Agora, o que eu quero fazer, eu vou pintar esse negocinho ali, uma chuquinha que ela tem no cabelo. Tá? E eu quero manter no tema que eu quero trabalhar ela com azuis e dourados. Então, eu vou fazer aquilo ali como se fosse um tecido um pouco mais dourado, assim. Tá? Acho que até vai ficar bonito aqui no cabelo dela. Eu vou manter aquele dourado que eu já trabalhei aqui no alargador dela ali, né? Esse dourado mais antigo, assim. Acho que vai ficar... Vou fazer um pouquinho diferente, porque vai ser um material diferente, né? Mas vou manter mais ou menos no mesmo tema. Vou colocar aqui, que eu já tenho uma melequinha que eu usei para fazer esse mão metálico. Que até eu já estava usando esse mesmo amarelinho aqui, esse laranjinho, para fazer. Então, vou colocar aqui, eu vou usar um preto e um oliva aqui para clarear. Eu vou colocar esse mesmo amarelinho aqui, ó, vou devolver aqui na paleta, tá? Para eu clarear esse meu verde aqui, ó, para me dar o tom de dourado aqui, um pouquinho mais antigo. Tá? Aí vai ficar um pouquinho diferente, o outro eu tinha usado um tom um pouco mais amarelo para os highlights, eu vou usar esse mais branco aqui, que eu já usei no cabelo dela mesmo. Eu vou trazer aqui os highlights. Eu acho que vai dar legal. Tá? Vou começar aqui, então, com um tom de verde aqui bem acinzentado, que é bem escurinho, para fazer essa base aqui. Isso. Tá bem verde. Esse pincel aqui, apesar de estar totalmente sem ponta, ele não abre. Então eu gosto de usar ele para fazer base color, porque eu ainda consigo ter certa precisão com ele. Acho que a pior coisa é quando o pincel começa a abrir mesmo. Porque aí se perde totalmente a precisão dele. Eu consigo fazer pelo menos uma linha reta. Tá de boa com ele. Mas eu já vou pegar um pincel ali com uma ponta melhorzinha para trabalhar melhor ali. Tá? Eu ainda tô mexendo nas configurações da minha câmera ali, porque tá que tá. Só de colocar o verdinho ali, acho que já ficou bonitinho. Aqui atrás eu já vou acrescentar um pouco desse meu violeta aqui, ó. Vou dar mais uma escurecida aqui. Aproveitando que tá molhado aqui, eu já tô fazendo meio que um wet blending aqui. Daí já fica essa área de sombra bem aqui atrás. Daí eu já não tenho que trabalhar mais muito. O pincel aqui, eu tenho um pincel 2 aqui, que ainda tem ponta.
Já vou aproveitar e dar uma secadinha aqui, né? Vou só silenciar para vocês não ficarem ouvindo. Isso aí. Então, vou pegar meu pincelzinho aqui. Então, vou começar aqui a subiar um pouquinho mais aqui esse meu tom de verde aqui. Eu vou começar a marcar um pouco esses highlights aqui. Estou total fora de mão aqui. E como isso aqui é um tecido, um negocinho que tá amarrado aqui no cabelo dela, é legal que se cuide para fazer essas iluminações nos planos, não nas pontas do tecido. Isso é uma coisa que eu falo bastante, porque eu vejo que bastante gente faz errado, sabe? É fazendo o highlight sempre na pontinha da dobrinha do tecido. Isso. Então até aqui, ó, já dá pra ver no próprio reflexo, ó, que essa área mais do meio aqui, ó, vai ser mais... vai ter mais highlights e mais reflexos ali. Isso já vai conseguindo orientar. Tá? Olhando ela de frente, não é uma área que aparece tanto, mas eu quero colocar um brilho legal ali. Pra me dar um efeito bonito ali. Mais pro segundo plano dela. Né? Tô vindo ainda com esse primeiro tomzinho ali. Mais com esse oliva. Olha só. Vou começar agora a vir com um pouquinho do amarelo. Tem uma texturazinha nisso aqui que não é muito legal. Tecido é uma coisa que eu não gosto muito quando tem textura. Até aqui, assim, tem a textura meio grossa, assim, eu não gosto muito. Eu acho que limita um pouco o que você pode pintar ali. Acho que limita muito a tua escolha, sabe, de material, às vezes.
Mas ainda é uma textura ok. Porque tem umas peças que você olha que tem umas texturas super grosseiras, super marcadas. Aí você não consegue fazer nada mesmo de material, a não ser do que está renderizado. Né? Tá começando a aparecer. Vou trazer aqui um pouquinho para baixo. Pra cá eu vou trazer um pouco desse verde aqui, eu não trouxe muito. Eu tô evitando de trabalhar muito pro lado de cá, assim, pra vocês não ficarem vendo o lado tão secundário aqui, né, da mini, ficarem mais no principal aqui. Só com uma áreazinha pequenininha já dá pra pintar quase tudo. Isso. Vou subindo aqui mais o meu amarelinho. Como é mais amarelo aqui mesmo, eu vou subir, fazer mais demãos. Porque o amarelo é bem transparente, demora um pouco para pegar. Então ainda tá bem verde. Aqui. Eu quero que fique bem, bem amarelinho. Quando o dourado é mais envelhecido, assim, ele tem esse fundo mais esverdeado, assim. Legalzinho. A parte mais sombreada tá mais de ladinho. Dei uma umedecida no pincel, porque eu soltei que tava... Eu senti que tá um pouquinho diferente, difícil de soltar a tinta do pincel. A tinta tava agarrando. Como eu tô pintando uma coisa fininha ali, quero que a tinta solte bem. Tô subindo um pouquinho mais aqui, ó, meu highlightzinho. Só mais esses topinhos aqui, ó, desses... Mais o meio aqui desse planinho. Depois acho que eu vou voltar uns glazezinhos aqui. Com o amarelinho. Com essa área pequenininha, às vezes a gente come um pouquinho os highlights. Dos meios tons ali, um pouquinho a sombra até. Eu achei que o amarelinho podia estar um pouco mais presente. Vou botar aqui uns últimos highlights aqui nesses meios. Sim, eu totalmente preciso mais do meu amarelinho. Então eu vou voltar aqui, ó, com esse tom mais amarelo aqui no meio. Cor tá legal, fazer um pontinho mais tipo um lace. Vou voltar aqui um pouquinho. Até que eu tô fazendo por cima de um branquinho ali, ele já dá um... Já ajuda ele a pegar legal.
Usando um glaze mais gordinho, assim, tá? Não tá muito fino esse glaze, não. Melhor. Acho que tá legalzinho. Tá até um pouco difícil de eu pintar, porque é o tipo de coisa que eu vou ter que olhar por cima depois, ali, ó. Até se virar aqui, ó, já não tá muito legal ali. Mas eu dou uma retocada depois, fora da live. Aqui em cima mesmo, parece uns... Isso. Vou pegar um tom aqui mais verde aqui. Vou dar também um leve glaze ó, por dentro aqui ó, de algumas áreas. Vou dar essa consertadinha ali, mas não vou refinar tanto ali. Que é o tipo de coisa que eu não tô conseguindo enxergar muito bem. Essas coisas que eu ainda não peguei muito bem a experiência da live, sabe? De ver o que vai dar pra eu enxergar e fazer com que vocês enxerguem também durante a live. Joinha. Já tá legalzinho. Tá com um efeitinho de um brilhinho. Joia. Isso. O que eu vou fazer agora, ó, que algumas bordas aqui ó, não ficaram bem definidas. Então eu vou pegar aquele tom mais escurinho aqui do cabelo dela, que eu tinha feito, um pretinho aqui com violeta. Vou dar uma retocadinha aqui. Tipo um black line. Só pra ficar bem marcadinha essa borda. Se você deixa essa borda, digamos, manchadinha ali, fica um acabamentinho meio feinho. Então é legal depois se vir e dar essa limpada. Pode ser com black line, pode ser com wash. Tá? Até vou olhar mais perto aqui. Porque às vezes só essa limpadinha já dá um aspecto bem melhor. Ó. Aqui ó, tem um branquinho aqui ó, aparecendo. Aqui ó, vou fazer um leve washzinho ali, ó. Deixa eu dar uma melhoradinha. Quase um pretinho. Aqui assim também. Olha. Isso. Então já fica mais limpinho, mais ajeitadinho. Isso. Então já deu um efeitinho ali. Pra depois dar uma refinada aí nesse tecidinho que vai não tá 100% como eu queria. Mas é o que eu consigo fazer na live. Aqui. Que também dá pra vocês verem. Eu vou dar mais uma retocada aqui. Esse cabelo dela aqui. Essa lateral do cabelinho. Que eu já fiz um pouco na última live, né? Desse cabelo ali na pele. Mas eu acho que é legal fazer também um pouquinho nesta live de cabelo. Né? Porque daí fica um pouquinho nas duas lives. Quem for assistir depois, ou quem só estiver assistindo hoje, por exemplo, já tenho o assunto completo. Eu peguei aqui, ó, o tomzinho mais escurinho aqui que eu fiz no meu cabelo, aqui, ó. Tá? O pretinho aqui. Ele normalmente fica mais escuro do que o cabelo normalmente, tá? Porque é só a raiz do cabelo. Vou pegar um pincel fininho aqui e vou fazendo esse undercut aqui dela. Como eu tenho já uma textura aqui esculpida, eu vou fazendo no sentido da textura esculpida aqui.
fazendo riscos fininhos, tá? Mais perto aqui, ó, de onde tá o moicano dela aqui, eu vou fazer um pouco mais. Mas mais pra baixo aqui eu vou fazer menos. Tá? Tô com uma consistência tipo de um glaze aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar mais aqui assim. Então o ideal é riscar mais assim, ó. Que daí os pontinhos, onde você tira o pincel, a tinta concentra um pouquinho mais. E fica essas concentrações de tinta nas partezinhas mais de cima. Aqui assim, ó, tá meio falhadinho, né, na câmera. Então eu já fiz ontem ali, ó, mas dá uma reforçada, ó, fazer uns risquinhos aqui, ó. Vai ficar essa costeletinha aqui. Gosto de fazer os fiozinhos mais pro ladinho. Esse é o tipo de coisa que eu faço até se tem o cabelo esculpido mesmo, tá? Se o cabelo comprido. Eu gosto de fazer esses fiozinhos, só que é muito grosso. Gosto de fazer esses fiozinhos pra não dar a impressão que é um capacete, sabe? Na minha ali. Tá? Que é um cabelo mesmo, tem fiozinhos, tem aqueles fiozinhos rebelde assim no cabelo. Dá um aspecto um pouco mais natural. Ó, aqui que ela tem esse defeitinho de impressão, ó, eu vou riscar. Cuidando para não acabar em cima daquele defeito, tá? Os meus riscos. Porque se eu acabar em cima ali, a tinta vai concentrar ali e vai declarar mais esse defeitinho. Tá? Ó, aqui tá parecendo que tá pegando bem o reflexo da câmera ali. Mas se eu for riscando contra aqui, ele vai dando uma separadinha. Muito grosso, já tiro. Aqui pertinho da raiz do cabelo dela, vou fazer mais uns pontinhos assim também. Mais uns risquinhos. E eu posso fazer um glaze aqui também, daí pra dar uma reforçada ali. Ficar bem escurinho. Joia. Aqui assim ainda dá pra fazer um pouquinho mais. Que ainda tá parecendo que ela tá com uma alopécia. Até aqui, como tem uma texturazinha esculpida ali, era algo que daria às vezes para fazer com um leve wash, tá? Mais só um glaze. Mas eu prefiro fazer os risquinhos, prefiro fazer a textura. É aquilo que eu falei, que eu não preciso botar um botão de buzina pra vocês me assustarem, que é só se inscrever no canal que eu já tomo um susto. Não precisa ter muito esforço, não. Até por sinal, eu tava vendo isso hoje, antes da live ali, para implementar algo do gênero. Tava vendo como é que faz. Só cuida com a textura, porque o cabelo não chega tão perto da orelha, tá? Ele faz um redondinho aqui em volta, assim, tá? Você vai no barbeiro, ele corta ali bem redondinho, assim.
Eu falo porque eu corto meu cabelo no barbeiro, tá? Isso aí. Então, ó, já dá. Ó, aparece aquela texturazinha ali, ó. Dá uma impressão de cabelo ali mesmo. Vou fazer um pouquinho mais aqui pra trás, que eu não fiz nada ainda. Tá? Até aqui não aparece tanto ali a parte de trás, tá? Mas cabelo masculino, normalmente eles fazem esse acabamento aqui atrás, assim, do cabelo mais desenhado, assim, mais retinho, tá? Cabelo feminino normalmente se deixa um pouco mais natural ali atrás, então às vezes fica um rabinho aqui atrás do cabelo, não fica tão retinho. Então eu vou fazer aqui um rabinhozinho aqui, ó, não vai aparecer muito. Não aparece nem muito aqui pra mim, não vai aparecer muito pra vocês na câmera. Mas acho que já deu um aspecto legal aqui no cabelo dela. Até na câmera aqui, ó, tá aparecendo bastante. Tá vendo que quando seca ali esse preto aqui, esse tomzinho, ele assenta bastante, ele clareia bastante. Já dá pra ir fazendo. Vai fazendo com a diluiçãozinha bem boazinha ali. Bem diluidinho, devagarinho. E eu não tô nem com o pincel muito pequeno, eu tô com o pincel tamanho 2 aqui. Porque eu consigo colocar mais tinta nele. Eu fico mais tempo fazendo a textura do que carregando o pincel e tendo que ficar dosando aqui a pontinha dele pra ver se ele tá certinho. Então, se ele já tiver com esse pincel maiorzinho, ele consegue segurar a tinta por mais tempo, né? Ó, bem de leve, ó. Joia. Acho que tá legalzinho. Depois eu tenho que fazer aqui ó, do outro lado, que tá sem nada. Mas eu acho que para esta live de cabelo já tá dando um resultadozinho legal. Eu vou fazer aqui, ó, com esse violetinho aqui, ó, e um pouquinho do preto. Eu vou fazer um glaze aqui mais magrinho, assim, vou fazer perto aqui, ó, do cabelo dela. Pra não ficar essa linha tão marcada, eu lavei o pincel, tá? E eu venho aqui e passo, ó. O pincel só tá molhado aqui, tá? Isso aí ajuda a aliviar a transição ali. Então eu passei ali um glazezinho que eu achei que ficou meio gordo, então eu voltei ali e reapliquei uma aguinha ali só, tá? Pra ele diluir um pouco mais. Isso é um feathering, tá? Eu vou aproveitar aqui, eu vou aplicar um pouquinho mais. Foi muito pra baixo ali, tirei um pouquinho. Tá? Posso fazer aqui, ó, desse lado aqui também, depois. Isso. Aqui assim, dá pra ter um pouquinho mais. Joinha. Uhum. Eu acho que aqui, ó. Olha só que eu falei que depois você começa a catar milho nas tuas coisas aqui na tua pintura, né? Aqui, ó, tem um cachinho que tá dentro ali, sabe? Que dava pra ter um pouquinho mais de um highlightzinho aqui. Um pouquinho coisa só. Né? E aqui, ó. Eu tô olhando aqui, ó. Tô achando que tá muito escuro aqui também. Vou trazer um pouquinho de um highlightzinho aqui só. Uhum. Aqui assim.
Tá, joia. Né? Eu acho que já deu legal. Então vamos colocar, eu vou colocar ela aqui, vou arrumar o foco dela aqui para ficar aqui embaixo na mesa. Bonitinho, vamos ver. Foco, aqui, ó. Então, ó, ela bem bonitinha já, o cabelo dela tá prontinho, tá? Eu ainda tenho que retocar as partezinhas, tenho que pintar esse lado de cá, aqui do cabelo dela, tudo que ainda não fiz, né? Então, mas aqui já tenho um bom acabamentinho nela ali, ó, já tá bem legal. Quero manter esse tema aqui dela mais dourado, assim, azul mesmo, então acho que já vai ficar bem legal, né? O cabelo dela ficou como eu queria, desisti no meio do caminho de fazer as mechinhas ali, eu acho que não vai precisar. Acho que já ficou bem interessante esse cabelo dela. Achei que às vezes podia ficar um pouquinho sem graça aqui, por causa da posição, mas eu achei que ficou bem bom, na verdade. Não vai precisar, não. Então, resultado da live de hoje de pintura de cabelo, tipo dread, ok? É este aqui. Já ficou um resultado bem legal. Ficou como eu queria, achei que ficou bonito. Tá? Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Manu, do Mini Massacre Miniaturas. Eu estou aqui todas as segundas, terças, quintas e sextas pintando miniaturas. Né? E quem ainda não conhece meu trabalho, é só me seguir. Todas as minhas mídias estão aí na minha descrição, direitinho. Tá? Quem ainda não estiver me seguindo, se puder, segue ali, ativa as notificações para receber quando eu estiver online. Tá? Quem quiser, às vezes, tirar uma dúvida, esclarecer com alguma coisa, pode me mandar mensagem, pode perguntar. Tá? Pode. Gosto de manter esse tipo de canal aberto, tá? Então vocês podem vir sem medo, tá? Então, resultado da nossa live aqui de hoje está aqui, tá? Eu vejo vocês, então, amanhã, a partir das 2 da tarde ali também. E a gente vai se vendo, então. Então, falou aí, pessoal, e até mais.